Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal M Exatas. Nesse vídeo nós iremos continuar o estudo de matrizes em sequência aos vídeos anteriores. Nesse vídeo nós iremos falar sobre determinante, que é um assunto muito importante no estudo de matrizes. Pois bem, o determinante é o número real que é associado com uma matriz quadrada. Então a informação importante é que determinante só existe para matrizes quadradas. Pois bem, vamos começar com a matriz talvez mais simples, que é a matriz de ordem 2. Aqui nós temos uma matriz genérica formada pelos elementos A11, A12, A21 e A22. Se você não tem familiaridade com esses conceitos, eu sugiro que você assista aos vídeos anteriores. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O determinante de uma matriz de ordem 2 ele é obtido da seguinte forma. Pega a diagonal principal e multiplica os elementos da diagonal principal. A11, então vamos escrever aqui, olha, o determinante de... Vou chamar essa matriz aqui de A. O determinante de A é igual a A11 vezes A22. E agora você pega a diagonal secundária. O conceito de diagonal secundária já foi visto em vídeos anteriores. E você pega a diagonal secundária e subtrai desse resultado aqui. Aí você tem aqui, olha, A12 vezes A21. Então, dessa forma, fica que o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Vamos para um exemplo numérico. Vamos supor que nós queremos o determinante dessa matriz, portanto, ele é igual ao produto da diagonal principal, 2 vezes 5, menos o produto diagonal secundária, 1 vezes 3, que é igual a 10 menos 3. Sendo assim, o determinante dessa matriz é igual a 7. Uma observação importante é que quando for uma matriz de ordem 1, por exemplo, determinante de 1, um número inteiro, qualquer, um número real qualquer, único, ele também pode ser considerado uma matriz, mas só que de ordem 1, né? O determinante é o próprio valor. Aqui seria 1. Agora, indo para uma ordem superior, a ordem 3, nós iremos supor a seguinte matriz. Nós temos aqui essa matriz de ordem 3, com os elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33, ou seja, uma matriz de ordem 3. Resolver o determinante dessa matriz, talvez a maneira mais simples é pela regra de Sarri. A regra de Sarri consiste da seguinte forma. Nós iremos expandir essa matriz. Nessa linha tracejada que eu coloquei aqui, nós iremos repetir a coluna 1 e a coluna 2. Aqui eu repeti a coluna 1 e aqui eu repeti a coluna 2. E nós iremos realizar a manipulação com a diagonal principal e a diagonal secundária. Só que o que acontece? A diagonal principal, do primeiro elemento superior esquerdo, seguindo essa linha verde. Essa aqui é a nossa primeira diagonal principal. Só que ela vai terminar aqui no último elemento aqui, inferior direito. Assim, nós temos aqui 3 diagonais principais, em que a segunda é essa, e a terceira diagonal principal é essa diagonal principal. E o que nós fazemos é somar o produto dessas 3 diagonais principais. Assim, nós temos, para a diagonal principal, nós temos A11 vezes A22 vezes A33, mais A12 vezes A23 vezes A31, que é a nossa segunda diagonal principal, mais o produto da terceira diagonal principal, A13 vezes A21 vezes A23. Agora que nós fizemos para a diagonal principal, nós precisamos subtrair o produto da diagonal secundária. Nós procederemos de forma muito parecida com o que nós fazíamos antes. Nós pegamos o elemento aqui superior direito, e nós traçamos uma primeira diagonal secundária. Agora, pegando o elemento anterior, nós podemos traçar uma segunda diagonal secundária e agora uma terceira diagonal secundária. Agora o que eu tenho que fazer é subtrair desse resultado que eu já tinha anteriormente, subtrair então menos o produto das diagonais secundárias. Assim nós temos menos, aí que nós temos A12 vezes A21 vezes A33, mais A11 vezes
A2, 3, vezes A3, 3. Agora, para a última diagonal secundária, mais A1, 3, vezes A2, 2, vezes A3, 1. Então, basicamente, é a mesma coisa, né? Pego o produto da diagonal principal e subtraio do produto da diagonal secundária. E dessa forma eu consigo encontrar o nosso determinante, que nada mais é do que o número real associado a uma matriz. Apagando essas anotações na tela, nós vamos para o nosso primeiro exemplo numérico. Vamos supor a seguinte matriz. Nós temos aqui essa matriz de ordem 3, eu vou chamar de A. Agora, eu quero o determinante de A, portanto, eu repito a primeira e a segunda coluna e aplico a regra de Sarri. Então, na primeira diagonal principal, nós temos 2 vezes menos 1 vezes 2. Agora, a segunda diagonal principal, observe que eu tenho 1 vezes 0 vezes 1. Qualquer coisa multiplicado por 0 é 0. Então, não vou colocar essa segunda diagonal. Agora, para a terceira diagonal, nós temos 5 vezes 3 vezes menos 2. Agora, o que eu faço é subtrair a diagonal secundária. Então, o que nós temos aqui na primeira diagonal secundária, nós temos 1 vezes 3 vezes 2. Agora, a segunda diagonal principal, 2 vezes 0 vezes menos 2. Como tem um zero aqui, eu não vou aproveitar essa diagonal, porque qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Agora, na terceira diagonal secundária, nós temos aqui 5 vezes menos 1 vezes 1. E com isso eu tenho que o determinante da matriz A, que é essa matriz, ele é igual a 2 vezes menos 1 vezes 2, que é igual a menos 2, menos 4, na verdade, mais 5 vezes 3 vezes menos 2, que é igual a menos 30, menos todo esse produto aqui, que é o quê? 1 vezes 3 vezes 2, que é igual a 6, 5 vezes menos 1 vezes 1, que é igual a menos 5. Observe, então, que o determinante da matriz A é igual a menos 4 menos 3 é menos 7, menos 6 menos 5 é igual a 1. Portanto, 7 menos 1, que é igual a menos 8. O determinante da matriz A é igual a menos 8. Isso foi calculado pela regra de Sarri. Mas agora, como é que nós vamos proceder com a matriz de ordem superior, uma ordem maior que 3? 4, 5, 7, por aí vai. Para saber como resolve o determinante dessa matriz, eu vou introduzir aqui dois conceitos. O primeiro conceito é menor complementar. Eu vou escolher uma matriz aqui de ordem 3. Vamos supor aqui que eu quero o menor complementar desse elemento aqui, olha, do elemento A11. O menor complementar, basicamente, o que a gente faz? Se eu quero o menor complementar desse elemento aqui, eu elimino toda essa linha, toda essa coluna que traça esse elemento que eu quero calcular o menor complementar, e eu calculo o determinante do restante que sobrou. Então, por exemplo, o menor complementar de A1, eu vou chamar de D. Então, o menor complementar é dado por D. Se eu quero o menor complementar do elemento 1, eu vou colocar D11. Menor complementar de D1 é o determinante da matriz que restou. Então, é o determinante de A22, A23, A32, A33. Então, o menor complementar de A1 é igual a A22 vezes A33 menos A32 vezes A23, que é o nosso determinante, que nós aprendemos na transparência anterior. Então, observe só. Vamos supor agora que eu queira o menor complementar desse elemento aqui, olha, do elemento A22. Eu poderia calcular o menor complementar de qualquer elemento. Então, o que nós fazemos aqui é eliminar essa coluna, nós eliminamos essa coluna, e eliminamos a linha que está esse elemento. Né? Eliminamos a coluna 2, eliminamos a linha 2. E calculamos o determinante. Se eu quero o menor complementar da linha 2, 2, do elemento 2, 2, nós calculamos o determinante do que restou, que é o A1, A31, A13 e A33. Logo, o menor complementar do elemento A22 é igual a A11 vezes A33 menos A13 vezes A31.
Esse é o nosso menor complementar. Ele será extremamente útil para nós calcularmos determinantes de matriz de ordem superior a 3. Agora nós iremos para um próximo termo, que é o termo cofator. O cofator nada mais é do que um termo que aqui eu vou expressar por A, lembrando que essa matriz aqui é A. Esse cofator, ele trabalha em cima do menor complementar. Vamos supor que nós queremos aqui um cofator A11. O cofator A11 trabalha sobre o menor complementar 11. Esse cofator ele é calculado da seguinte forma. Eu coloco aqui o termo menos 1 e elevo a soma da linha e coluna que o menor complementar está. Aqui eu vou calcular do elemento do menor complementar 1. Então aqui eu coloco I mais J, em que I é igual a 1, J é igual a 1, vezes o menor complementar daquela linha e daquela coluna. Eu vou deixar aqui de forma genérica, ó, IJ. Então, observe só, que o cofator nada mais é do que uma operação em cima do menor complementar. A única questão que o cofator aqui faz é o quê? Se o menor complementar ele estiver numa linha em que o somatório de linha mais coluna, por exemplo, 1 mais 1, aqui no caso, para esse elemento A1, o somatório é o quê? 1 mais 1 que é igual a 2. Se for par, ele deixa o menor complementar da forma que ele é, no sinal que ele é, sinal positivo ou negativo. Agora, se for ímpar, por exemplo, olha, esse segundo termo aqui, olha, 2 mais 1 é 3. Se ele for ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar é negativo. Ou seja, vai inverter o sinal do menor complementar. Então, o cofator é basicamente isso. E é assim que nós vamos resolver o determinante de matriz de ordem maior que 3. Nós iremos usar o conceito de cofator. Para exercitar essa ideia de cofator, nós vamos pegar uma matriz de ordem 2 por 2. Então, eu vou ter aqui essa matriz, 2, 1, menos 3 e 0, e vamos calcular os cofatores dessa matriz. Primeiro, eu quero o cofator A11. O cofator A11 é feito com base nesse elemento aqui. Então, olha só, olha. O cofator A11 é igual a menos 1 vezes a linha mais a coluna que ele está, que é 1 mais 1, vezes o menor complementar. O menor complementar é o quê? Eu elimino essa linha e essa linha aqui e calculo o determinante. Determinante de 0 é igual a 0. Então, olha só que o cofator A11 é igual a 0. Já o cofator de A12 é igual a menos 1 vezes 1 mais 2 vezes o determinante. Aqui, ó, esse que é 1, 2, vezes o determinante, que é igual a o quê? Menos 3. Então, observe só que o menor complementar 1, 2, o cofator 1, 2, na verdade, é igual a menos 1 vezes menos 3, que é igual a 3. Agora nós vamos observar o cofator 2, 1, que é sobre esse número 3 aqui. Então, é o que? Olha, é menos 1 elevado a 2 mais 1 vezes o menor complementar dele. O que sobra aqui, cara, quando eu elimino a primeira linha e a segunda, e a primeira coluna e a segunda linha, é o quê? É o elemento 1 vezes 1, que é o determinante, né? Determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento. Então, observe só que é menos 1 vezes 1, que é igual a menos 1. Agora, se eu quero agora o último cofator de A22, é igual a menos 1 vezes 2 mais 2. Observe que 2 mais 2 é par, portanto, esse sinal aqui vai ser igual a 1, vezes o menor complementar, D22. Observe então que o menor complementar eu elimino a segunda coluna e a segunda linha, e o que sobra para mim é o determinante de 2, que é igual a 2. Observe então que é igual a 1 vezes 2, que é igual a 2. Observe que uma matriz ela dá origem para mim a outra matriz, que é o que? É uma matriz de cofatores. Nós não iremos usar esse termo agora, mas iremos utilizar em vídeos posteriores, formado pelo elemento cofator A11, cofator A12, cofator A21 e cofator A22. Observe só, então, que o cofator dessa matriz, a matriz cofatorada, na verdade, é igual a 0, 3, menos 1 e 2.
Essa é a nossa matriz cofatorada. Essa matriz cofatorada, posteriormente, ela será muito importante para calcular matriz inversa de uma maneira muito simples. Agora nós iremos calcular o determinante de uma matriz de ordem maior que 3. Então, o que nós fazemos? Vamos pegar aqui uma matriz de ordem 4. Aqui eu não vou usar exemplo numérico para não estender o vídeo muito, mas basicamente você já sabe resolver um determinante de uma matriz de ordem 3. Então, o que você pode fazer? Olha, para você resolver o determinante de uma matriz de ordem 4, você faz da seguinte forma, olha. Você escolhe uma linha qualquer ou uma coluna qualquer. Isso é importante, ó, escolher uma linha qualquer ou uma coluna qualquer. Vou escolher essa coluna aqui, olha. E o que você faz é pegar nessa linha o produto, o somatório do produto do elemento pelo cofator cofator desse elemento. Então, por exemplo, se você quer aqui, ó, vou chamar essa matriz aqui de C. Você quer o determinante de C? Nós escolhemos essa coluna, você vai pegar que o determinante de C é igual ao elemento A12 vezes o cofator A12. O cofator de A12, observe só que recai aqui. Quando você calcula o cofator, observe que você vai ter uma matriz de ordem 3. Para esse elemento A12, o que vai sobrar vai ser a matriz de ordem 3. A21, A23, A24. A31, A33, A34. E A41, A43 e A44. Observe que essa matriz aqui de ordem 3, que você vai ter que calcular o determinante para calcular o cofator, ela é de ordem 3 e você pode aplicar regra de Sarri. Agora, você vai pegar mais o próximo, A22 vezes o cofator 22, mais A32 vezes o cofator A32, mais A42 vezes o cofator 42. Então, observe só que você também poderia pegar uma outra linha. Você poderia pegar essa linha aqui, por exemplo, olha, e fazer da mesma forma. A questão é que, muitas vezes, você deve eliminar uma linha que ela tem o menor número de zero, pelo fato de que calcular o determinante vai ser mais simples, pelo fato de que, por exemplo, se esse A33 aqui for um zero, o determinante aqui, relacionado a essa diagonal principal aqui, e essa diagonal secundária, ele será zero. Então, vai ficar muito mais fácil de você calcular o cofator e, por consequência, o determinante. Outra questão é que se essa matriz aqui for de ordem 5, 6, 7 e por aí vai, ordens superiores, você vai ter que ir eliminando por meio dessas eliminações aqui, que nós chamamos o quê? Resolução por Laplace. Você vai ter que reduzir até chegar numa matriz de ordem 3. Que você vai poder calcular o determinante pela regra de Sarri, e a partir disso você vai fazendo recursivamente até conseguir resolver todo o determinante de sua matriz. Então, pessoal, com essas observações que nós fizemos, que são extremamente importantes no estudo de matrizes, o determinante, embora ele não tenha um conceito assim, tão claro do que ele seja, ele surgiu com a resolução de matrizes, e ele é muito importante. Com essas informações, eu concluo o vídeo. E caso tenha gostado, se ele tenha sido útil de alguma forma, clique no gostei. E se não for inscrito, pessoal, se inscreva no canal para receber notificações assim que o novo conteúdo for postado. Até a próxima!